Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas, mentalidade e como costurar acessórios femininos perfeitos. Eu sou a Arita Chatalau do Ateliê Ada e hoje vamos aprender a costurar uma necessaire aqui e eu chamei meia lua. Então a necessaire que nós vamos costurar hoje é esta, em que tem uma parte da frente, uma parte de trás e tem uma lateral e ela parece, tem uma parte curva. Aplicando os materiais, técnicas e mentalidades necessárias de forma a que esta peça fique perfeita. Ou seja, o que nós vamos tentar aprender hoje e que eu vou ensinar aqui, vamos poder aplicar todas estas situações noutras peças. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretender ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo? Então, tenho aqui os moldes para fazer a nossa peça. Neste caso, a nossa peça vai ter a parte da frente e a parte de trás que são iguais, que vão ser estas partes. Ou seja, vamos ter que cortar dois tecidos exteriores já entretelados, manta fina, e dois tecidos interiores. E depois temos mais esta peça que é a nossa lateral. Ela está a meio, ok? Por isso, vamos dobrar o nosso tecido a meio, vamos ter que cortar uma vez o tecido exterior já entretelado, cortar a meio, cortar a nossa manta fina e o nosso tecido interior também cortado a meio. Não se esqueçam que as mantas devem cortar ligeiramente maiores que o molde, ok? Por isso, temos aqui a parte da frente e a parte de trás que corresponde a esta parte do molde. E temos a nossa lateral, que é esta que está aqui a toda a volta, que corresponde a esta parte do molde, ok? Então, nós vamos precisar de uma chave de fendas para prender o nosso terminal do fecho. Vamos precisar de um furador que é necessário para nos ajudar nas curvas, uma tesoura para cortar o excesso da manta e do fecho. Eu aconselho sempre a usarem outra tesoura para cortar o fecho, mas neste caso eu usei esta, como o fecho é muito fininho, não há grande problema. Um isqueiro para queimar o tecido do fecho de correr, uma tesoura corte de linhas. Neste caso, esta é a minha chave de fendas para colocar a minha agulha. A agulha que eu utilizei foi para tecidos planos número 90. Uma linha neutra, de cor neutro. Eu uso sempre uma cor neutra para as minhas peças, neste caso é uma linha de poliéster branca, e muitas molas, pois como temos as zonas curvas nesta peça, vamos necessitar de molas. Também podem optar por colocar alfinetes. Eu gosto mais das molas porque assim não tenho tendência para me picar e fazer sangue e acabar por estragar a peça. Por isso eu prefiro sempre as molas. Então, para fazermos a nossa peça, vamos precisar de um fecho zip de 4 mm ou malha 3, um cursor de tamanho para o mesmo fecho zip de malha 3 ou de 4 mm. Este fecho zip vamos precisar de 22 cm. Depois vamos precisar de um tecido exterior que vai fazer a parte das laterais, ou seja, das laterais da nossa bolsa. Vamos precisar de um tecido exterior já entretelado, uma manta fina, porque é uma peça pequena, então precisamos de uma manta fina. Depois vamos precisar, para o nosso terminal do nosso fecho, vamos precisar de um terminal e o respectivo parafuso. E vamos precisar de dois tecidos exteriores, também já com entretela de tecido, ou seja, entretelados, e manta fina. Dois tecidos, exatamente, com o mesmo molde.
Além disto, vamos também necessitar dos nossos tecidos interiores. Ou seja, precisamos então de 2 tecidos interiores, sem entretela, que é para fazer a parte da frente e de trás, e um tecido exterior, que é as nossas laterais, que é a parte aqui à volta. E isto é o que nós necessitamos para fazer a nossa peça. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, como temos nas nossas laterais e na nossa parte da frente do tecido e na parte de trás do tecido retas, o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar a nossa manta. Vamos deixar mais ou menos 2 centímetros de folga para facilitar então as nossas costuras. Eu vou cortar aqui, desta forma, a nossa manta. São os triângulozinhos que eu vou cortar aqui para deixar aqui a nossa, quando nós vamos costurar, para as nossas costuras não ficarem muito grossas. Vamos ver? Vamos deixar assim. Assim, deixamos um bocadinho da manta ali para prender e deixamos aqui estes nossos cantos abertos. Vamos então proceder à mesma coisa para o outro lado. Assim, cortamos os nossos cantos, deixamos ali um restinho para ela não desaparecer. E vamos proceder da mesma forma para estes, não vamos cortar aqui, vamos cortar só nestes cantos retos, ou seja, vamos cortar aqui um bocadinho da nossa manta, deste lado também a mesma coisa e do outro lado também. Tudo o que seja retas, nós cortamos sempre os nossos cantos para facilitar quando for a costurar várias camadas, os fechos, etc. E assim, quando formos a juntar o tecido interior com o tecido exterior ou costurar outra coisa, não vai fazer com que a nossa costura fique muito grossa ou parte a agulha, ou etc. De seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar uma costura a toda a volta. Vamos passar aqui uma costura a toda a volta, à beirinha, para prender a nossa manta ao nosso tecido exterior. Em todos os nossos tecidos, ok? Tanto neste tecido, que é a lateral, a parte da frente e a parte de trás. Já então cosemos a nossa manta à beirinha. O que é que nós vamos fazer de seguida? Cortar os excessos da nossa manta. Então vou começar a cortar o excesso da nossa manta. Vamos cortar em todas as nossas peças. Vamos cortar rente ao tecido e assim a nossa peça já fica pronta para começarmos a costurar. É mais fácil fazer desta forma. Vocês também aqui se vocês quiserem, isto é uma questão de gosto, não é? Eu prefiro sempre usar manta sem cola, mas também vocês podem usar a manta fininha com cola e assim escusam de estar a costurar a vossa manta ao tecido exterior. Isto é uma preferência minha, eu acho que acaba por não ser um tempo muito que desperdiçamos quando estamos a costurar,
Também estamos aqui um bocadinho entretidas a cortar, a costurar, passamos mais tempo então a costurar do que estar a usar a nossa manta com cola. Mas isto tem a ver com a preferência de cada um. Além disso, a manta sem cola é mais barata do que a manta com cola. Elas têm exatamente a mesma espessura, mas eu prefiro sempre usar a manta sem cola, perco um bocadinho mais de tempo, mas posso, por exemplo, fazer a mesma peça ou várias peças iguais ou diferentes e o que é que eu faço? Cozo as mantas todas e só depois é que começo a fazer as peças. Acabo por poupar um bocadinho de tempo e acabo por poupar dinheiro porque acaba por ficar sempre mais barato do que estar a usar uma manta com cola. Então agora vamos acabar de cortar aqui os excessos da nossa manta. Vocês podem aproveitar estes restos, por exemplo, para encherem as vossas almofadas. Eu junto todos estes restos, eu normalmente uso-os para fazer algumas almofadas, alguma coisa que precise de ser enchida. As almofadas do meu jardim, eu usei estes restos, porque como faço muitas peças acabo por usar, e também uso o enchimento acrílico próprio para as almofadas, mas acabo por utilizar estes farrapos, corto-os um bocadinho mais e dão perfeitamente para encher as nossas almofadas de exterior ou outras almofadas que vocês queiram encher, de decoração, etc, etc. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a costurar o nosso exterior com as nossas laterais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar os meios. Vou marcar o meu meio do meu tecido exterior, da parte da frente. Vou também marcar em cima, porque assim a minha marcação já fica feita, pois vou precisar dela para pôr o fecho zip. Então já tenho a marcação na parte da frente e agora na parte de trás. Como o desenho é exatamente igual, tanto faz. Pode ser parte da frente, vocês podiam ter usado dois tecidos diferentes, um para a frente e outro para trás. É um bocadinho indiferente essa parte e eu acho que acaba por ficar até bastante giro. Se vocês tivessem usado uma ganga na parte de trás, acho que ficava super engraçado. Podiam fazer um quilt ou alguma coisa do género e acabava por ficar também giro nas nossas peças. Vou só montar a minha mesa e vou também marcar o meu meio para a nossa lateral. Então marquei aqui o meu meio, tanto de um lado como do outro. Então já estão os meus meios marcados. Só limpar a minha mesa e o que é que nós vamos fazer de seguida? Vou agarrar nas minhas molas e vou fazer direito com direito do tecido exterior, este que é a minha parte da frente ou parte de trás e a minha lateral, e vou juntar os piques que eu marquei anteriormente. Vou fazer o mesmo e vou juntar aqui também. Aqui pus uma mola, aqui também posso pôr uma mola. Vou pôr aqui uma mola e depois vou começar a rodar o meu tecido da lateral. Vou começar a rodar conforme o meu tecido da parte da frente ou da parte de trás. Vou ajustando com muitas molas, isto aqui é preciso muitas molas. Vou também começar também daqui para lá. Vou pondo molas de forma a que ele fique bem ajustado ao tecido. Aqui vocês podem dar uns piques, mas eu acho que não é uma curva assim tão acentuada,
Por isso, não é necessário dar esses piques. Se fosse uma curva mais acentuada, eu aconselhava a vocês darem os piques. Mas, neste caso, não é necessário. Quem não tem muita prática, deem os piques aí 3 milímetros mais ou menos, para fazer esta curva como deve de ser. Mas quem tiver já alguma prática, não necessita disso. Vamos voltar a colocar a nossa mola, juntamos a parte de cima com a parte de cima da minha lateral e vou ajustar também o tecido aqui a este lado. Aqui já começa a fazer curva, então eu vou voltar para a parte de baixo. Temos aqui esta parte, vamos ajustando, vamos colocando molas. Ponham muitas molas. Também podem usar os alfinetes, não tem problema nenhum usar alfinetes. Mas eu aqui aconselho a pôr muitas molas, ok? Devem ver aqui uma folga, ou o tecido ficou repuxado, parece. E vamos ver. Está aqui. Ele tem sempre razão, não é? Os moldes têm sempre razão. Ups. Então, vamos colocar aqui mais uma mola e aqui mais uma mola. Pronto. E já temos aqui esta parte. Já está assim, estão a ver? Está assim. E vamos passar uma costura aqui a toda a volta. Vamos usar o nosso furador de pele para nos ajudar nesta parte das curvas, ok? E vamos costurar. Já costuramos então a nossa lateral com a parte de trás, neste caso, ou a parte da frente, é indiferente porque o desenho é igual. Já costuramos, como podem ver, já está costurada. E vamos só verificar se está correto. Não, está corretinho, está redondo, não tem pregas. Vocês estiquem bem o tecido. Se tiver alguma prega, vocês tenham atenção, descosam e voltem a cozer. Neste caso não tem pregas nenhumas. Pronto, está certinha. E agora vamos fazer o mesmo para o outro lado, ok? Então vamos agarrar na nossa parte de trás ou da frente e vamos colocar as nossas molas novamente a toda a volta. Isto é preciso ser feito desta forma, porque senão ela não fica bem feita. Temos que fazer uma parte e depois temos que fazer a outra parte. Verificar se está bem cozido, se não está bem cozido, temos que desmanchar e voltar a fazer. Desmanchar não é mau. Desmanchar significa que estamos a aprender e que para a próxima sai melhor. Às vezes ficamos irritados quando desmanchamos as peças, muitas vezes. Mas desmanchar não é mau, é bom, porque assim significa que as nossas peças ficam perfeitas, ok? Por isso, não tenham medo de desmanchar. Eu depois hei de trazer, vou ver se trago um vídeo para vocês de uma forma mais fácil de desmanchar as peças, que foi a forma que a minha mãe me ensinou a desmanchar as peças. Por isso, desmanchar não é mau. Ok? Não tenham medo de desmanchar as vossas peças. Outra coisa que eu esqueci-me de dizer há bocado é, quando forem a cozer, cozam sempre deste lado. Ou seja, sempre deste lado. Porquê? Porque assim vocês vão conseguindo ajeitar esta lateral como deve de ser, está bem? Pronto.
Vamos continuar então a colocar as nossas molas a toda a volta e depois vamos para a máquina de costura costurar esta parte, tá bem? Já colocamos as nossas molas e agora vamos costurar. Então já costuramos o outro lado. Eu há bocado disse-vos que era para costurar sempre deste lado. E quando eu estive a costurar a outra parte, eu costurei do lado errado. Por isso às vezes pode acontecer este tipo de situações, mas costurem sempre deste lado, ou seja, esta parte virada para cima e esta parte é que vai ajustar aqui nas curvas, ok? Então já temos a nossa peça costurada tanto de um lado como do outro e agora vamos virar e vamos nos certificar de que ela está bem costurada, ou seja, se não tem pregas, se está mal, se tem algum problema, para então podermos corrigir antes de começarmos a cozer o nosso fecho. Então já temos esta parte, está correta. Vai ficar bem. Agora vou ver qual das partes é que eu vou escolher para a parte da frente. Então vou escolher esta parte, ok? Vou escolher esta parte, mas antes de colocarmos o fecho, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o nosso tecido interior. Ou seja, vamos marcar novamente o meio. Aqui, marcamos o nosso meio, tanto de um lado como do outro. Ok, já está marcado. Vamos marcar também o meio dos nossos, da nossa lateral, da nossa parte da frente e da nossa parte de trás. Já temos aqui o meio. Então, vamos dar um pique. Aqui a mesma coisa, tanto na parte da frente como na parte de trás. Estes piques servem como guias, ou seja, para nós conseguirmos fazer com que a nossa peça metade fique para um lado, metade fique para o outro e consigamos distribuir a peça corretamente. Por isso é que nós damos um pique. Podemos, em vez de dar um pique, podíamos marcar. Simplesmente com uma caneta ou alguma coisa, podíamos marcar. E também acabava por ser uma marcação para nos guiar. Então já demos os picos todos, vamos virar direito com direito, da nossa lateral com a nossa parte da frente ou parte de trás e vamos começar a pôr molas a toda a volta, para então conseguirmos fazer com que o nosso tecido seja bem distribuído e a nossa curva fique correta. Então já colocamos as nossas molas e agora vamos costurar com esta parte virada para cima, ok? Então vamos começar a costurar daqui, damos a volta toda e vamos costurar a nossa parte da frente com a nossa lateral.
Então já costurámos a nossa a lateral com a parte da frente e agora vamos fazer o mesmo para a parte de trás. Vamos virar direito com direito, marcamos os nossos picos, juntamos os nossos picos e vamos começar a colocar molas a toda a volta. Vamos pôr na ponta, no pique e a toda a volta. Vamos começar a colocar as nossas molas. Já colocamos então as nossas molas e então vamos costurar exatamente da mesma forma como fizemos anteriormente. Ou seja, vamos costurar toda a volta e vamos deixar uma abertura aqui, mais ou menos de 4 dedos. Eu vou até retirar a mola aqui do meio e vou deixar esta abertura aqui para podermos então virar a peça no final, ok? Então vamos costurar daqui até aqui e depois começamos a costurar daqui até o outro lado. Então já costuramos as duas a lateral com as duas partes da frente e parte de trás. Deixei aqui uma abertura do nosso tecido para depois então virarmos a peça. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos primeiro agarrar no nosso tecido exterior, vamos agarrar no nosso fecho zip, vamos agarrar no nosso cursor e vamos queimar uma das nossas laterais, então podermos, é só para que o nosso fecho não se desvie. Queimamos só ligeiramente aqui o tecido do fecho, para que quando quisermos inserir o nosso cursor e fizermos força, não desfie o tecido do fecho, ok? Vamos então inserir o nosso cursor no nosso fecho de correr, ou fecho zip, como vocês quiserem chamar. Eu gosto de chamar fecho de correr. Já está inserido o nosso cursor, vamos puxar e vamos abrir o outro lado, ok? Já abrimos o outro lado, vamos passar aqui um ponto para então não abrir este lado, para que o nosso cursor não saia, tá bem? Vamos só fechar, passar aqui um pontinho com a nossa máquina de costura, para que o nosso cursor não saia do fecho zip. Então agora de seguida o que é que nós vamos fazer? Vou agarrar aqui no meu isqueiro e vou só queimar aqui esta parte do tecido, é para ele não se desfiar. Ok, já está. Agora vou começar a colocar o meu fecho zip no meu tecido. Deixem-me só cortar aqui estas linhas, só para não ter aqui linhas extra, não há necessidade disso. Deixem-me só cortar as linhas, já está tudo cortadinho. Então vou. Como é que eu vou colocar este fecho? Este fecho vai ser colocado da seguinte forma. Então nós vamos começar a costurar a partir daqui. Eu vou colocar aqui uma mola. Então temos aqui a nossa mola, vamos colocar aqui e vou costurar este fecho até, vou
costurar o professor todo até aqui, ok? Então vou colocar a minha primeira mola, aqui outra mola, para ir ajustando o fecho ao tecido exterior. Vou costurar só até aqui, até à minha lateral. Eu não vou costurar mais, vou costurar só até aqui, ok? Então, vou colocar a minha última mola e de seguida o que é que eu vou fazer? Vou virar o meu fecho e vou costurar desta forma. Estão a ver? O que vamos fazer para conseguirmos cozer o fecho corretamente, vamos virar a nossa peça desta forma, está bem? Então vamos começar a costurar daqui e vamos costurar até à costura da nossa lateral. Já costuramos então o nosso fecho de uma das laterais e agora eu vou virar para nós ajeitarmos o nosso fecho do outro lado. Eu vou fechar o meu fecho, ok? E agora vou fazer com que isto fique correto, ok? Vamos fazer desta forma, vou virar. Vou fazer isto e ele tem que encontrar o outro lado certo. Ok, já está. Vamos ver este com este. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos agarrar aqui e vamos transpor para este lado. Vamos ver? Tá assim. Eu vou colocar isto para dentro para ser possível ver com mais detalhe. Esta parte não é assim muito simples de fazer, mas fica certinho. Tá. Vou colocar aqui uma mola deste lado e vou começar a ajustar o meu fecho até aqui, o outro lado. Isto, até aqui, está certo. Coloco as minhas molas e ele aqui vai ter que dobrar. Eu venho até aqui, vou colocar aqui uma mola, vou abrir o meu fecho. Assim, e vou abrir a minha costura e vou virar o meu fecho desta forma. Vou virar novamente para ver se isto ficou bem colocado, bem? Temos que andar assim de volta e meia às voltas, mas é normal, porque senão isto não fica como deve de ser. Ver se eu fechar como é que isto fica, ver se isto fica tudo ver ou não, fica certinho, vão ver, fica certo. Isto depois vai entrar no tecido interior e fica assim uma ligeira abertura, estão a ver? Agora o que é que eu vou fazer? Vou costurar daqui para lá. Vou virar novamente a minha peça
e vou começar a costurar daqui, desta costura, deste lado, onde tenho o meu costor, e vou costurar até aqui, ok? Já então costuramos o nosso fecho, então o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos colocar o nosso interior, o tecido interior, ou seja, eu vou virar isto do direito. Convém vocês confirmarem se está bem colocado o fecho. Se for necessário descoser, já sabem, descosam, não tenham medo de descoser, para que a nossa peça fique perfeita. Então, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos vestir a nossa peça. Então, vamos colocar o tecido interior, direito com o nosso tecido exterior, ok? Aqui vamos virar desta forma. Já vos mostro melhor. Deixem-me só ajustar aqui o nosso tecido, deixamos a nossa abertura para depois então podermos virar a peça. Então agora de seguida o que é que nós vamos fazer? Vamos agarrar nas nossas molas, vamos abrir as nossas costuras do tecido interior, ok? Vamos juntar as nossas costuras das laterais e vamos colocar aqui uma mola. A mesma coisa para o outro lado. Temos aqui o fecho zip, por isso às vezes é um bocadinho difícil colocar a nossa mola. Só depois de costurar é que vamos cortar estes excessos do fecho zip. Vamos colocar os nossos piques que já tínhamos feito anteriormente, pique com pique. Aqui a mesma coisa, vou só cortar esta linha, há necessidade de termos estas linhas. Vamos abrir aqui a nossa costura, que esta costura entrou aqui um bocadinho, ok, já está. Vamos abrir aqui a nossa costura e aqui vamos fazer uma coisa. Então, nós temos o nosso fecho. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dobrar o fecho desta forma e só depois é que vamos abrir a nossa costura do tecido interior. Estão a ver? Eu puxei assim o fecho para desta forma, ou seja, esta é a parte interior do fecho, esta é a parte interior do fecho. Eu vou puxar assim desta forma e vou colocar o meu tecido interior aqui por cima com as costuras. Por isso é que eu estava a dizer que temos que costurar só até à costura entre a nossa lateral e a nossa parte da frente ou parte de trás. Pronto. De seguida vamos fazer o mesmo para este lado, vamos fazer assim, vamos dobrar desta forma, vamos abrir a nossa costura, esta costura não está aberta do outro lado, vamos abrir e vamos colocar uma mola, ok? Já está. Vamos juntar pique com pique aqui deste lado e já colocamos as nossas molas do tecido interior com o tecido exterior. E agora como é que vamos costurar? Vamos costurar assim, ou seja, vamos costurar em cima da linha que foi costurada anteriormente no nosso tecido exterior. Quando nós costuramos o nosso fecho, fez uma linha e nós vamos fazer exatamente o mesmo. Vamos costurar por cima desta linha. Não vamos costurar
sem uma linha no tecido interior. Vamos costurar em cima da linha que costuramos no tecido exterior, ok? Já costuramos então a toda a volta, costuramos em cima da nossa costura. Vamos então agora de seguida virar a nossa peça. Eu antes de virar, o que eu vou fazer para que a minha costura, estas curvas fiquem corretas, eu vou vou cortar mais ou menos até aos 5 milímetros, mais ou menos, nestas curvas. Para quê? Para elas poderem assentar como deve de ser. Vou cortar um bocadinho aqui à volta, nesta curva, porque assim o tecido, como fica muito grosso, parece que não vai assentar como deve de ser, e assim assenta mesmo como deve de ser, está bem? Então vamos cortar. Vocês podiam usar a tesoura de zigue-zague ou então dar uns piques para esta curva abrir. Vou fazer isto deste lado e vou fazer isto para o outro lado, ok? Então cortamos um bocadinho, deixamos mais ou menos meio centímetro aqui de tecido. Vou fazer o mesmo para o outro lado e assim, quando eu abrir a costura, vai ficar certinho. Quando eu virar, isto vai ficar tudo como deve de ser. Não vai fazer muito, assim, muito enxumaço, como se diz. Vamos começar a virar a nossa peça. Atenção, virem devagar, que é para não rasgar as costuras. Ok, já está certo. Agora vou começar a esticar aqui, estão a ver? Assim já fica com as curvas mais perfeitinhas. Já está. Vocês, se quisessem, podiam também passar aqui um pesponto à volta antes de colocarmos o fecho e assim não tinham necessidade de abrir as costuras. Vamos só agora fazer esticar. Já está. Só virar isto assim. Esta parte ficou bem, ficou, está certo. Esta também, certo. Ficou tudo certo. Já me ia fugir. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos passar um pesponto aqui à volta para assentar o nosso fecho zip, está bem? E o tecido interior, quando nós fecharmos e abrirmos, não prender-se no nosso fecho, ok? Bem, passem a ferro também estas costuras, passem a vossa peça toda a ferro. Eu não vou passar aqui a peça a ferro, mas vocês podem passar as vossas peças a ferro para que ela fique mais direitinha. Vamos então passar aqui uma costura, um pesponto a toda a volta para a nossa costura assentar, ok? Então, para nós passarmos o nosso pesponto, vamos virar a nossa peça deste lado para nos facilitar. Como temos que dar a volta a todo o lado, então vai nos facilitar se passarmos o pesponto desta forma. Então colocamos assim e passamos o pesponto a toda a volta, ok? Já pespontamos a toda a volta
agora temos a nossa abertura aqui e o que é que nós vamos fazer? Vamos fechar a nossa abertura. Vou puxar o meu tecido interior para o outro lado, vou continuar a ajustar toda esta parte, ok? E vou fechar a minha abertura que deixei para virar a peça. Vou colocar aqui umas molas e vou passar uma costura aqui no tecido interior, ok? Vou colocar aqui uma mola, aqui outra e aqui. E vou costurar. Já costuramos então a abertura deixada anteriormente, vamos então pôr a nossa peça como deve de ser, vamos puxar, convém que vocês verifiquem se ela está toda certinha, se não, ela parece-me que está toda certa. Pronto, vamos ajeitar aqui estes laterais aqui, passem a ferro e a nossa peça está quase feita. Agora o que é que falta? O que é que nos falta então terminar? Vamos colocar então o nosso terminal que nós temos. Eu vou cortar aqui o nosso fecho com a tesoura e vou colocar o meu terminal de fecho, ou seja, eu dobrei desta forma o meu fecho, dobro desta forma, ou seja, estão a ver, ele está virado por dentro, por isso é que foi necessário costurar daquela forma como eu vos mostrei, ou seja, dobro assim e coloco o meu terminal de fecho aqui. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos colocar, vou agarrar na minha chave de fendas, ou seja, a minha chave de fendas, deixem-me ver se é este o bico, é este o meu bico, vou apertar a minha chave de fendas, vou agarrar no meu parafuso e vou colocar neste buraco. Vocês conseguem ver? Estão a ver? Tem aqui um buraco e eu vou colocar o meu parafuso, que é este, no buraco. E vou começar a apertar de forma a que o meu fecho fique preso. E já está. Vão ver? O meu fecho ficou preso. Tenho aqui o meu terminal e a nossa peça ficou pronta. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil a informação que nós passamos. Esta peça é uma peça extremamente fácil de fazer para quem começa. Tem uma forma diferente de colocar o nosso fecho. Eu acho que ajuda também um bocadinho nas curvas para quem está a iniciar e acho que é uma peça giríssima de fazer. Se fizerem esta peça, não se esqueçam de nos referenciar nas redes sociais para que possamos ver e também divulgar as peças que vocês fazem. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões, comentários sobre o que nós fizemos aqui em baixo. E se pretendem ver algum assunto específico, deixem aqui a vossa sugestão nos comentários para que eu possa trazer no próximo vídeo. Até à próxima!